CNJ e órgãos dos três poderes assinam um pacto nacional pela primeira infância. Palestras e painéis vão debater o marco da primeira infância, questões legais, direitos e políticas públicas. De volta para a FUNAI, ministro Luiz Roberto Barroso suspende trecho de medida provisória que transferiu demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. STF promove audiência pública para debater conflitos fiscais dos estados e da União. Tentar extrair daí talvez alguma solução, verificar de que maneira nós podemos pacificar essa questão fiscal. Ostenta nas redes sociais, mas não paga pensão para os filhos. A justiça está de olho em quem faz isso. A pessoa indo para a Europa, viajando, fazendo, o juiz vai considerar isso e vai arbitrar em cima disso. Olá, boa tarde. Boa tarde. Especialistas participaram de audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal para discutir conflitos fiscais dos estados e da União. A iniciativa de discutir o tema com as partes interessadas é do ministro Luiz Fux, relator de uma ação ajuizada na Corte pelo Estado de Minas Gerais. E quem acompanhou a audiência pública e traz todos os detalhes para a gente agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, o debate mobilizou as mais diferentes opiniões, viu? O governo federal, por exemplo, expôs a dificuldade de manter as contas públicas sem receber as dívidas dos estados. Já os representantes estaduais disseram que estão com superendividamento, que também não conseguem pagar o que devem. A gente acompanhou toda a audiência pública e vai mostrar para vocês agora os detalhes na reportagem. A discussão foi motivada por diversas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, todas questionando a legalidade do bloqueio de verbas de estados que têm dívidas com a União. Tentar extrair daí talvez alguma solução que possa, em primeiro lugar, evitar que a todo mês haja uma ação proposta bloqueando recursos do Estado e o Supremo Tribunal Federal em estado a decidir liminarmente. Quem abriu o debate foi o secretário do Tesouro Nacional. Segundo ele, 85% das dívidas das unidades da federação estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ele ressaltou que os estados pegam dinheiro emprestado para fazer investimento e acabam usando para pagar pessoal. Para evitar o bloqueio de recursos vindos da União, uma solução seria criar um fundo de reserva para garantir o pagamento de débitos. Você cria um sistema de garantia solidário entre os estados. Fundo solidário. Exatamente. O governo pode até, eventualmente, aportar recurso lá. Parte do recurso que vai ser transferido para estado e município pode ser transferido para esse fundo que vai dar garantia ao empréstimo para estados e municípios. A ministra Carmen Lúcia também participou da audiência pública e lembrou a importância de encontrar maneiras alternativas para resolver o problema. Quando o Supremo é chamado, e o senhor mencionou, é chamado ao argumento de que tem estabilidade, tem direito adquirido. Então, vamos repensar o que é a estabilidade e o que é o regime de servidor. Vamos ter coragem para enfrentar que o mundo é outro, a vida é outra. Os juros das dívidas cobrados pela União foi criticado por representantes estaduais. Que a União não crie mais ônus sobre os estados federados e permita que, como essa autonomia há pouco referida se manifeste de maneira verdadeira. O rombo nas contas públicas de Minas Gerais com o governo federal está estimado em quase 30 bilhões de reais. O estado é um dos interessados na suspensão do bloqueio de verbas. Minas Gerais, ela sempre superando outros estados no sentido de arrecadação. Esse é o resultado do último quadrimestre. Mas isso não resolve o problema de Minas. A gente entende que, obviamente, isso mitiga uma situação deficitária. Isso mitiga, obviamente, ajuda a você constituir uma previsibilidade, mas não é a solução. Goiás também procura uma alternativa para lidar com a dívida pública. Hoje, o estado deve quase 3,5 milhões de reais à União. Nosso dia a dia chegou a um ponto tal de asfixia, onde nós dependemos de uma reforma da Previdência, mas dependemos também que o governo tenha um mínimo de sensibilidade no sentido a também nos dar alternativas mínimas para nós dizermos, nós vamos continuar operando, vamos continuar dando medicamento, nós vamos continuar, pelo menos, dando o mínimo necessário para o cidadão não entrar num processo de total
desesperança com as estruturas do Estado. Por último, falaram o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul e o procurador de Justiça do estado de Mato Grosso. Eles apresentaram a situação desses estados como dificuldades para quitar a folha de pagamento e também a falta de recursos para educação e saúde. Os representantes aproveitaram para pedir alternativas à União para resolver esse grande problema. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evelyn, pelas informações. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu o trecho da medida provisória que transferia a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Segundo o ministro, a reedição de norma rejeitada pelo Congresso na mesma sessão legislativa viola a Constituição e o princípio da separação dos poderes. Com a decisão, a demarcação volta a ser responsabilidade da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça. A quinta turma do STJ anulou decisão da Justiça do Paraná e permitiu que um réu escolha o advogado para o defender em julgamento de denunciação caluniosa. A quinta turma do STJ anulou decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que impediu o deputado federal Boca Aberta, do PROS, de nomear um advogado para defendê-lo em julgamento. Segundo o processo, o deputado foi condenado por denunciação caluniosa. Antes do julgamento, o advogado do réu renunciou à causa e, por conta disso, o desembargador relator nomeou um defensor dativo. O deputado pediu a nomeação de um novo defensor. Ele alegou que não conseguia se comunicar com o advogado nomeado, mas o pedido foi negado. O réu, então, constituiu um advogado por conta própria, o qual pediu vista do processo por 15 dias e, por motivos médicos, solicitou que o caso fosse incluído em pauta para julgamento só depois de 5 de outubro de 2018, uma sexta-feira, sendo que a eleição em que o deputado estava concorrendo seria no domingo. O desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná não aceitou o pedido do novo advogado, por considerar evidente o desejo de adiar o julgamento, e observou que havia no processo defensor nomeado capaz de acompanhar o caso. A defesa do deputado Boca Aberta recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com a alegação que o acusado deve poder escolher um advogado de confiança. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que o advogado queria protelar o processo para o político se eleger antes de ser condenado. Porém, o magistrado apontou que a estratégia de adiar o julgamento foi informada ao desembargador pelo próprio defensor dativo, o que demonstra quebra do sigilo profissional e ausência de confiança entre o advogado nomeado e o cliente. Por conta disso, a quinta turma aceitou o recurso e o Tribunal Estadual terá de julgar novamente a apelação contra a condenação do deputado, permitindo a prévia habilitação do advogado que ele escolheu. E a seguir, Justiça leva em conta postagens em redes sociais para determinar pensão alimentícia. Estava sempre em redes sociais, viajando, postando os restaurantes, os lugares que frequentava. A pensão alimentícia é um direito dos filhos, irmão ou idoso que não tenham condições de se sustentar. É levado em conta a necessidade de quem pede e a capacidade de quem vai pagar. Infelizmente, muita gente tenta driblar a lei, mas a Justiça está de olho, inclusive na internet, onde muitas pessoas expõem e ostentam a vida social e financeira. Isso pode servir como base para estipular o valor da pensão. Esta mulher foi casada por 21 anos e, desde que se separou há 18 anos, vem enfrentando uma batalha judicial para manter a pensão alimentícia. O ex-marido é servidor público e, apesar de ter um salário de mais de R$30 mil, tenta tirar a pensão dela e das duas filhas, alegando incapacidade financeira. Para impedir, ela apresentou todo tipo de prova que foi considerada pela Justiça, até fotos postadas nas redes sociais que mostram o estilo de vida do ex-marido. Tive que provar, solicitar às advogadas que entrassem na Receita Federal, no oficializar o Banco Central. Ele estava sempre em redes sociais, viajando, postando os restaurantes, os lugares que frequentava. E por meio disso é que consegui
provar pensão alimentícia para as filhas. Há algum tempo, o estilo de vida e a ostentação com viagens, restaurantes e bens de luxo nas redes sociais também vêm sendo considerados pela Justiça como provas para determinar ou até estipular o valor da pensão alimentícia. Isso porque a pobreza alegada pelo genitor não condiz com a vida que leva e que faz questão de mostrar. Quanto mais dado a gente tiver, quanto mais prova a gente tiver do padrão de vida da pessoa que vai pagar essa pensão e que está se negando a pagar, nós estamos falando aí de um litígio, né? É melhor. Mas se não tiver nada disso e tiver uma rede social que mostre ostentação, essa teoria da aparência absurda, a pessoa indo para a Europa, viajando, fazendo, o juiz vai considerar isso e vai arbitrar em cima disso. Mesmo que essa pessoa não tenha outras provas do que ela está ganhando. Porque quem é que está pagando isso? A responsabilidade de ajudar na subsistência de uma pessoa da família incapaz de prover seu próprio sustento se estende aos familiares, como avós e tios. O não pagamento é punível por prisão, multa ou penhora de bens. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com a advogada Camila Miranda. Camila, boa tarde, seja bem-vinda ao jornal. Obrigada pela presença. Obrigada. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, nessa questão da ostentação, sobretudo em tempos de tecnologia e redes sociais, é um critério para fixação de pensão alimentícia? Sim. Quando o alimentante ele expõe nas redes sociais uma condição de vida, sinais de riqueza muito grandes, e a pensão alimentícia que ele paga ao alimentado, né, ao seu filho, é muito inferior, tudo isso serve como prova para que o judiciário saiba que esse pai ele tem outras rendas e que ele poderia sim pagar um valor a título de pensão alimentícia maior, para que o filho pudesse desfrutar da mesma condição de vida desse pai, já que esse é um direito dele. O que vale ali na hora de buscar as redes sociais e tentar entender que o padrão de vida do pai, que, por exemplo, não está pagando a pensão alimentícia naquele momento, aumentou? Vale foto, vale vídeo? Como buscar isso? Fotos e vídeos que são postadas por esse pai ou mãe, né, que é importante frisar que também, às vezes, a mãe é que paga essa pensão alimentícia, tanto postadas por ele quanto marcadas por conhecidos, são de suma importância, porque demonstram que ele tem essa condição, né? Outra coisa muito importante é uma decisão recente do STF, onde ele entendeu como uma prova lícita quando um dos interlocutores grava a conversa. Então, uma conversa gravada entre a mãe e o pai, ela pode ser utilizada no judiciário como prova de que esse pai ou essa mãe tem condição, sim, de pagar, que possui uma renda maior, etc. Isso é um avanço gigantesco no direito das famílias, já que é uma área do direito que a gente tem muita dificuldade de ter acesso a esse acervo probatório, né? Já que são provas muito minuciosas, muito detalhistas, secretas, às vezes, porque a vida familiar é muito íntima. Então, essa foi uma decisão muito importante. Doutora Camila, o padrão de vida dessa criança, desse pai que está viajando para a Europa, ou a mãe, enfim, o padrão de vida é levado em consideração também, já que a criança, em tese, deveria seguir a mesma linha, né? De passeios, de acesso. Sim, exatamente. Então, justamente por isso que as redes sociais têm sido muito importantes, porque nessa época de empregos informais ou de rendas extras, como, por exemplo, aluguéis ou outras fontes de renda, que esse pai ele não demonstra, ele não fala para o juiz, ou até às vezes ele mente que não tem essa renda, fica muito importante para nós, advogados, ter acesso a essas viagens, a esses bares e restaurantes, festas com ingressos caros, roupas de grife, né? Tudo isso é muito importante para a gente demonstrar que, na verdade, o padrão de vida é outro, né? A teoria da aparência tem sido muito utilizada nesse ponto. Agora, olhando ali as redes sociais, vendo viagens, fotos de restaurantes caros, como comprovar, de fato, esse orçamento que o pai ou a mãe tem e não querem passar para o filho? Como comprovar exatamente? É possível isso? Pela teoria da aparência, na verdade, as fotos que elas são postadas ou marcadas, elas já valem como prova. Então, quem apresentar isso em juízo prova de que ele tem essa condição. Vai caber ao pai ou à mãe alimentante provar que, na verdade, apesar dele demonstrar ter uma vida nas redes sociais, a vida real dele é outra. Ele cria uma vida fictícia nas redes sociais, talvez para demonstrar uma aparência, uma coisa que hoje é muito comum nessa era digital, né? Então vai caber a ele provar que, na verdade, ele demonstra ter o que ele não tem. Mas para ter uma noção, por exemplo, do valor que pode aumentar, e aí seria uma quebra de sigilo bancário e fiscal? Sim, poderia. As redes sociais, elas também são grandes aliadas nisso, porque leva o juiz a autorizar a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, porque demonstra que, na verdade, ele tem uma condição, e a gente vai descobrir de onde é, né? O imposto de renda declarado, às vezes ele declara outros imóveis, né, que recebem como aluguel, então tudo isso é extremamente importante. Doutora Camila, vamos falar um pouquinho sobre as sanções para quem deve a pensão alimentícia.
a prisão é a única prisão civil que cabe no país, é para esse devedor, e a partir de um dia já cabe a prisão, de um dia de atraso. Após um dia de atraso do pagamento da pensão alimentícia integral, que é importante frisar também, porque tem pais que parcelam, que paga metade, depois vai querer pagar outra metade, pode. A pensão alimentícia ela só é quitada quando é pago o valor integral, o valor que foi estabelecido pelo juiz, né? E após um dia de atraso nesse pagamento, já é possível pedir a prisão desse devedor, né? Dentre outras medidas que são cabíveis também. A prisão a gente pode pedir o pagamento dos últimos 3 meses. Então, os últimos 3 meses e as parcelas que forem vencendo no decorrer do processo, a gente pede a prisão do devedor. Agora, até os últimos 2 anos, a gente também pode pedir, só que a gente vai pedir por outro rito, que é o rito da expropriação, que a gente pede a penhora, pede o protesto do nome desse devedor, né? Vai para os créditos bancários, etc. Então, isso é muito importante, porque impede que ele faça empréstimos, que ele tenha acesso a algumas vantagens, porque ele passa a ser devedor nacionalmente. E o rito de penhora é mais rápido também, né, para esses casos? Sim, todo rito de alimentos, ele é um rito especial. Então, tanto no momento da concessão dos alimentos, quanto da revisão, quanto do cumprimento dessa sentença ou decisão de pagamento de alimentos. Ok, doutora Camila Miranda, mais uma vez, obrigada pela presença, boa tarde. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde a todos. E no próximo bloco, TST reduz indenização de que empregado com hérnia deve receber de empresa. A turma entendeu que a quantia estabelecida foi excessiva, considerando a capacidade econômica das partes. Nacional de Justiça e órgãos dos 3 poderes da República assinaram hoje pela manhã um Pacto Nacional pela Primeira Infância. O documento foi assinado durante um seminário que discute ações e estratégias para melhorar o atendimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade. Durante todo o dia, representantes do CNJ, dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além do Ministério Público, OAB e entidades não governamentais, vão discutir e traçar ações para a primeira infância, que vai do nascimento aos 6 anos de idade, período em que as crianças passam por um grande processo de transformação e que exige atenção especial. O presidente do Tribunal de Contas da União, um dos organizadores do evento, fez a abertura do encontro. Cuidado da primeira infância é essencial para lançarmos as bases de uma sociedade mais justa, mais consciente dos seus direitos, de suas responsabilidades, mais produtiva, mais solidária e mais próxima do ideal da paz social. Nesse sentido, as evidências científicas apontam que o enorme potencial humano durante a primeira infância é garantia de elevado retorno tanto para o indivíduo quanto para a comunidade das políticas públicas nessa área. Os participantes do seminário assinaram o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que estabelece diretrizes e atuação conjunta de órgãos de diversos setores. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a Constituição Federal, leis e a atuação do Poder Judiciário na atenção e proteção dada às crianças de até 6 anos em todo o país. O desenvolvimento humano no Brasil recebeu atenção específica na Constituição brasileira, tem merecido da Suprema Corte do Brasil uma notável jurisprudência protetiva e o Congresso Nacional, por meio de leis também muito importantes, que vieram reforçar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 227 da Constituição, criou a Lei 13.257 de 2016 como marco legal da primeira infância no Brasil. Com números de crianças em situação de pobreza, submetidas a trabalho infantil e maus tratos, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu agilidade em ações relacionadas ao bem-estar das crianças. Mais de 2 milhões de crianças brasileiras, a partir dos 5 anos de idade, seguem trabalhando em condições difíceis de insalubridade, em condições difíceis do seu cotidiano, ajudando na sobrevivência das suas famílias. Todos os dias, 396 crianças sofrem maus tratos relatados às autoridades. Enquanto estávamos aqui, 1 hora, 16 crianças sofreram maus tratos no nosso país. O pior criminoso do Brasil, se for ao Poder Judiciário e não apresentar um defensor, o Estado
lhe dará defesa, seja através da defensoria, seja através da advocacia dativa. As nossas crianças ainda sofrem, até dentro dos seus lares, sem a defesa. É necessário exatamente as políticas públicas para essa defesa. Seminários como esse, com o tema Primeira Infância, também serão realizados ainda este ano nas outras 4 regiões do país, com ações direcionadas para a realidade de cada local. E o Tribunal Superior Eleitoral vai realizar 3 sessões plenárias nesta semana, com uma sessão extraordinária na quarta-feira, às 7 horas da noite. Na sessão de hoje, o TSE deve analisar recurso de uma ex-deputada distrital. Os ministros devem continuar o julgamento de um recurso em que a ex-deputada distrital Liliane Roriz tenta reverter condenação por corrupção eleitoral durante as eleições de 2014. O processo está com pedido de vista para o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Na sessão extraordinária de quarta-feira, está pautada uma ação de investigação judicial eleitoral protocolada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua coligação contra a chapa e a coligação do então candidato à presidência, Fernando Haddad. Bolsonaro acusa Haddad de realizar campanha em sindicatos e entidades estudantis. Na quinta, devem ser analisadas as prestações de contas relativas às eleições de 2014 do PSL e de Luciana Genro e Mauro Luiz Iazzi, candidatos à presidência pelo PSOL e pelo PCB, respectivamente. O Tribunal Superior do Trabalho reduziu o valor de indenização por dano moral que uma indústria de autopeças vai ter que pagar a um empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reformou decisão de primeiro grau e aumentou de R$20 mil para R$50 mil o valor da reparação moral a ser paga a um operador de máquinas diagnosticado com hérnia de disco. Para o TRT, a empresa não comprovou ter adotado medidas efetivas de prevenção da saúde física do profissional. Por isso, concluiu que houve negligência e falta de segurança no trabalho. Segundo o laudo pericial, a atividade realizada pelo operador de máquinas exigia esforço físico intenso e o empregado ficou incapacitado para o trabalho em razão das atividades que desenvolvia na empresa. O caso chegou na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa sustentou que o dano moral não pode ser visto como consequência do dano físico e que o empregado teria que provar o abalo à honra. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, ressaltou que o dano moral decorreu da constatação da doença ocupacional e da redução da capacidade de trabalho do operador de máquinas. Também foi verificado que o TRT registrou no acórdão a redução em 25% da capacidade de trabalho do empregado, que dependia de cirurgia e fisioterapia para se recuperar. Ainda de acordo com a relatora, a indenização, além de compensar os danos sofridos, tem objetivo pedagógico de desestimular a conduta ilícita. No entanto, para a ministra, o Tribunal Regional não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao decidir o valor indenizatório. A turma entendeu que a quantia estabelecida foi excessiva, considerando a capacidade econômica das partes. Por unanimidade, os ministros restabeleceram a sentença de primeiro grau e a empresa deverá pagar R$20 mil de indenização ao operador de máquinas. A Justiça de Mato Grosso tem dado oportunidade de aprendizado e de trabalho a jovens que cometeram algum tipo de ato infracional. E o resultado a gente mostra agora na reportagem de Marcela Lírio. Esse adolescente, de 17 anos, errou. Cometeu um furto. Peguei a mochila e saí correndo. A polícia pegou a gente lá. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Você já deve ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? Como se diz também, falhar é humano. E às vezes seguir o caminho errado pode acontecer. Mas sempre é tempo de recomeçar. E ele recomeçou, teve a oportunidade de trabalhar como estagiário no Juizado Especial Criminal de Cuiabá. Tem uma rotina de atribuições e responsabilidade. Quando eu chego aqui eu me sinto bem, sei lá, o pessoal é bem aconchegante comigo, não me discrimina, o pessoal é bem legal. A gestora judiciária do cartório garante que o jovem tem um bom desempenho no trabalho. Ele pegou super rápido a rotina da secretaria aqui do GCRIM, faz protocolo, autuação, distribuição, juntada, atendimento no balcão, faz expedição, tudo, arquivo. Nós temos que cada vez dar mais chances.
principalmente a responsabilidade do trabalho e a satisfação de poder contribuir em casa de alguma forma. Normalmente financeiramente, você poder ajudar a mãe, poder ajudar o pai. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece 6 medidas alternativas para jovens entre 12 e 18 anos que cometem ato infracional. Uma das medidas é a liberdade assistida, que foi imposta ao jovem que mostramos na reportagem. Que ele tem uma liberdade, mas ao mesmo tempo ele fica rodeado de obrigações a serem cumpridas e rodeado também dos agentes que ficam fiscalizando se ele está cumprindo essas medidas. Recuperar, educar, dar oportunidades a esses jovens é o melhor caminho. Eu não quero ser a próxima vítima de um latrocínio, eu não quero ser a próxima vítima de um homicídio. Então, se eu não quero ser a próxima vítima do homicídio, e aqui na juventude dá certo, e aqui que diminui o crime, então eu vou investir aqui. É o melhor caminho, não tem outra saída, né? Com certeza. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima tarde para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Outras notícias você acompanha às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia, uma boa tarde, até amanhã.